Olá, eu sou Mayra Moraes. Eu sou Mariana Pacheco. Nós somos alunos do curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Federal do Piauí, campus de Picos. Nesse trabalho, vamos fazer uma abordagem sobre o sermão do Padre Antônio Vieira, sob a orientação do professor doutor Welbert Feitosa Pinheiro e da professora doutora Cristiane Feitosa Pinheiro, para as disciplinas de Literatura Nacional 1 e Literatura Portuguesa 1. Discutiremos os fragmentos do Sermão do Nascimento da Virgem Maria, debaixo da invocação de Nossa Senhora da Luz, título da Igreja e Colégio Companhia de Jesus, na cidade de São Luís do Maranhão, no ano de 1657. Sobre a estrutura do sermão, ele é composto de três partes. A primeira parte é o introito ou exódio, né, que corresponde à introdução do sermão, onde Vieira vai fazer uma grande introdução para poder entrar ali na segunda parte, né, do sermão, que é o desenvolvimento, né, a argumentação. Essa argumentação estará presente aí nesse desenvolvimento, onde ele vai defender, né, a ideia ali que ele vem trazendo, que ele vai discutir naquele sermão. A terceira parte é a peroração, né, que é a conclusão, onde ele vai, né, concluir tudo que foi exposto, tudo que foi debatido por ele, né, durante todo o sermão. Essa obra tem um enfoque para o nascimento de Maria, como Senhora da Luz, fiel intercessora e mãe de misericórdia. No percurso do sermão, o padre Antônio Vieira vai trazer reflexões filosóficas acerca dessa data de celebração e explicar, com base em seus conhecimentos, a importância de ser celebrado este dia. Sobre Vieira, Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa no ano de 1608 e morreu na Bahia no ano de 1697. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele veio para o Brasil, entrou na companhia de Jesus, né? Ele foi condenado também pela Inquisição por ele entender o lado dos índios e dos judeus, né? E por defendê-los. Ele pertence ao Barroco, onde ele desenvolveu a prosa. O destaque foram os sermões, né? Onde ele tratou da crítica, a polêmica, estavam presentes ali no seu sermão. Né? Ele criticou, por exemplo, a influência negativa do protestantismo na colônia, a crítica aos pregadores que não estavam exercendo, né, a sua função de forma adequada, criticar a Inquisição, dentre outras tantas coisas. Dando início aqui à explicação do sermão, né, começaremos aqui pelo introito, a introdução, e ele já começa, muito interessante que ele já começa fazendo questionamentos, né, provocando ali quem está tendo contato com o seu sermão. E ele vai dizer que hoje nós celebramos o nascimento. Mas que nascimento nós celebramos, né? Já que a igreja defende que o dia de hoje é para celebrar o nascimento de Maria, mas o evangelho diz que é o nascimento de Jesus. Ele vai dizer que o nascimento que nós celebramos hoje não é o do filho, mas o da mãe, né? E no dia de Nossa Senhora da Luz aqui será possível, né, discorrer mais sobre o assunto, fazer mais reflexões. Ele vai começar uma reflexão durante todo o sermão sobre o sol e a luz, né? E aí ele já diz logo na introdução sobre o nascimento do sol, que ele tem dois nascimentos, o sol. Um nascimento quando ele nasce, quando nasce, e um nascimento quando ele nasce em si mesmo, né? E ele vai dizer que grande prova dessa filosofia a gente pode encontrar na história evangélica, né? Na mesma história evangélica. Ele vai citar aí a passagem bíblica que fala sobre o sol da madrugada, né? Em Marcos, capítulo 16, versículo 2, em que as Marias estavam em direção ao sepulcro, né? Na manhã do terceiro dia, e Marcos vai falar que era muito de madrugada, mas o sol já estava ali presente, né? Já havia nascido o sol. E ele pergunta como é que já era muito de madrugada e ao mesmo tempo já havia sol, né? E ele volta para aquela reflexão dos dois nascimentos do sol, né? O primeiro nascimento será o nascimento dessa luz, né? Da aurora que arraia, que vem arranhando no dia, na manhã. Então, o nascimento daquela luz
né, primeira ali do dia. E depois do sol em si mesmo, do sol em sua forma. Neste dia, ele vai dizer que não é o sol que aparece nascido sobre a terra, mas é o dia em que ele vai aparecer nascido em sua aurora, né? Que ele há de nascer em sua luz, né? Ele vai falar uma coisa muito interessante, que é sobre o primeiro dia em que nós teremos ali a luz, né, a criação da luz, e teremos o sol informe. O sol não terá sua forma. Somente no quarto dia é que teremos aí o sol formado, né, o sol em sua forma, né, de sol, visto por nós, inclusive seres humanos e os animais. Ele vai dizer que esse sol nascido duas vezes é Jesus. E essa luz que ele está se referindo é Maria, né? E ele diz que assim como o sol ele teve dois nascimentos, Cristo também teve dois nascimentos. Um nascimento em Belém e outro nascimento em Nazaré. Em Belém, dia 25 de dezembro, quando ele nasceu de sua mãe, né? Quando o sol nasceu de sua luz, e um nascimento em Nazaré, quando ele nasceu com a sua mãe, ou seja, quando o sol nasceu com a sua luz. Mais à frente ele vai falar, né, qual desses dois nascimentos, ele vai perguntar qual desses dois nascimentos fez mais alegre o dia e qual deles nós devemos festejar. Ele diz que neste dia, por diversas razões, nós temos que festejar o nascimento da luz, né? E aqui, por mais que tenha diversas razões, ele vai argumentar, né, vai apresentar apenas 4 razões, né, que serão discutidas mais à frente. Ele ressalta que é importante ter em mente durante toda a leitura desse sermão, né, a comparação de Cristo como o sol da justiça e da Senhora da Luz como mãe de misericórdia. Né? Ele vai dizer uma coisa muito bonita, que os efeitos da luz têm como fonte o sol. Né? E vai dizer também que Cristo ele ordenou, né, que nós passássemos a considerar Maria como mãe, a medianeira, a advogada, né, a luz medianeira entre nós e Cristo. Na primeira argumentação, ele vai falar, né, vai argumentar que a luz ela é mais privilegiada que o sol. Né? A luz é mais privilegiada que o sol, vai dizer ele, porque a vida faz o nascimento da luz e não do sol. Né? E ele dá o exemplo de quando o céu ele está nublado, que tampa a visão do sol, não se torna noite e o dia não fica escuro, ele ainda fica claro. Isso porque o dia ele é filho da luz, como ele cita, né, o Santo Ambrósio. Né? E como prova desse argumento de Santo Ambrósio, do que Santo Ambrósio disse, ele vai dizer que antes do nascimento do sol, no quarto dia, já havia dias. Então não fazia sentido o dia ser filho do sol se 3 dias anteriores, né, o sol não tinha nascido ainda. Também vai citar aí Gênesis, né, a passagem aí da Bíblia, que Deus ele vai chamar a luz de dia e as trevas de noite, comprovando mais uma vez aí que o dia aí é filho da luz. O sol ele fez o dia mais claro, mas a luz ela espantou as trevas, venceu a noite e fez o dia. Outro privilégio muito interessante que Vieira vai falar, né, dessa luz é que a luz ela foi feita para os olhos divinos, né, para os olhos de Deus, para eles festejarem o nascimento dela. O sol ele foi feito para os olhos dos homens e dos animais, né, festejarem o seu nascimento, já que antes do nascimento do sol, que foi no quarto dia, não tinham olhos que pudessem, né, ali contemplar e festejar esse nascimento. Somente no quinto e no sexto dia, quando nasceu aí, foram criados os homens e os animais, né, e as aves e os peixes, que puderam aí ter olhos para poder contemplar. O sol encarnado, ele vai dizer que é Cristo, né? Cristo que veio aqui, a gente pode até lembrar, Cristo quando veio para a Terra, né? Salvar a humanidade dos pecados. E outra coisa muito interessante que ele fala é sobre a Santíssima Trindade. Ele diz que nesses 3 dias, enquanto não havia sol e estava acontecendo o nascimento da luz, festejaram os olhos da Santíssima Trindade. Ele, Padre, né? No primeiro dia, né? Ele vai ver que a luz era boa para a filha. No segundo dia foi o filho que festejou, né? Os olhos do filho vai dizer que a luz era boa para a mãe.
E o Espírito Santo, né, no terceiro dia que festejou esse nascimento, viu que a luz era boa para a esposa. Ele vai dizer que nasce hoje a luz, né? A luz, Maria, que ele faz essa comparação de quem ele há de nascer. Ele quem? Jesus, que é o sol. A segunda argumentação, ele vai dizer que a luz é mais benigna que o sol. Né? Ele vai dizer que a luz, ela ilumina, mas não ofende. Ela não vai ofender os olhos. Mas o sol, ele vai iluminar e vai abrasar. Então, tudo aquilo que presencia o sol, né, e a sua chama quente, vai se esconder. Os animais vão procurar toca, os seres humanos vão procurar sombra, as folhas murcham, mas a luz ela é mais suave, ela não ofende. Né? E ele vai citar aí o anjo que guiava os filhos de Israel pelo deserto, né? E vai citar aquela passagem que tinha a coluna de nuvens que servia para reparar o sol e o fogo que servia para dar continuação da luz. Então ele ressalta aí essa importância, né? E essa beleza da luz. O mistério do nascimento de Maria, ele vai dizer que o signo era da passagem do signo de Leão para o signo de Virgem, estava acontecendo ali. E é importante dizer que o caminho do Sol é pelos 12 signos celestes, né? E cada momento que ele passa por esses 12 signos celestes, ele possui diferentes efeitos, né, na passagem de cada um. De Leão para Virgem, quando acontece essa passagem, o leão ele começa a abrandar, ele torna-se mais pacífico, né? Ele fica mais manso. E aí Vieira vai trazer aí o Antigo Testamento, que ele falava que Deus ele afogava exércitos, alagava mundos, queimava cidades, despovoava paraísos, né? Mas hoje, no signo de Virgem, né? A benigna luz ela vai amansar tudo isso, né? Ela vai tirar todas essas atividades que o Sol tinha, né? Que o Sol, essas atividades de queimar, né? E ele vai citar também outra passagem de Êxodo que fala sobre a sarça que ardia em fogo e não se queimava, né? A sarça era Maria, ele vai dizer, e o fogo era Jesus. Maria estava ali amansando, né? A luz estava acalmando e nem mesmo a chama que abrasa e nem os raios, né, conseguiam ali ser ofensivos, porque Maria estava presente. São João, no Apocalipse, ele vai citar também que ele viu aí um signo celeste, uma mulher que estava vestida de sol, calçada na lua, com a coroa de estrelas, né? E aí ele ficou assim se questionando, mas ok, tudo bem, o Sol está ali na frente da Lua, porque é assim que acontece. O Sol e Lua, eles ficam um na frente do outro. Mas Sol e estrelas, né? Aí ele foi fazer a reflexão, que é porque quando Maria chegou, né? Quando a luz chegou para amansar, as estrelas que antes tinham medo do Sol, daquela grandeza, daquela luz, né, radiante, elas se escondiam e hoje elas não se escondem mais, elas aparecem juntamente. Né? E ele vai dizer que para isso que nasceu, né, no dia de hoje, para o fazer humano antes de nascer, e lhe atar as mãos e os braços depois de nascido. Agora eu vou entrar na parte 5, destacar alguns pontos que correspondem à terceira razão pela qual devemos festejar este dia, né? Logo no início, o padre ele vai nos dizer que a luz é mais universal e o sol é limitado no tempo e no lugar. Isso quer dizer, ele vai trazer essa abordagem clara sobre o porquê de a luz ser essa transmissora universal, apresentando-nos o argumento de que a luz ela é mais universal que o sol, porque o sol nunca ilumina mais que meio mundo e meio tempo. E a luz, portanto, ela vai iluminar em todo o tempo e a todo mundo, né? Então, ela vai ser diferente do sol, porque ele, quando amanhece para nós, anoitece para nossas antípodas, ou seja, alguém que está de um lado oposto ao nosso, numa certa distância. E a luz não, ela não se limita ao tempo nem ao lugar. Ela sempre vai iluminar, sempre em toda parte e para todos. Isso quer dizer
que não importa quais sejam as circunstâncias, onde está o sol, vai iluminar com o sol, onde está a lua, vai iluminar com a lua, e onde não há nem sol nem lua, vai iluminar com as estrelas, contanto que sempre haverá uma luz. É certo de que não haverá nenhuma parte no mundo, nem movimento de tempo, nem dia e nem noite, nem grande ou pequeno espaço que não haja uma luz. O motivo pelo qual Deus limitou o sol no tempo e no lugar é porque mandou que ele iluminasse o dia e só queria que andasse dentro dos trópicos de Câncer e Capricórnio, e que neles permanecesse, entretanto, a luz. E não limitou o tempo à luz porque queria que ela iluminasse de dia por meio do sol e de noite por meio da lua e das estrelas. A ela, então, não pôs nenhum tipo de limitação, queria que ela iluminasse dentro e fora dos trópicos, sem nenhuma restrição, tá? Então, é sob essa perspectiva que a gente vai encontrar a diferença entre a verdadeira luz e o verdadeiro sol, que Cristo e sua mãe, né? Cristo vai ser o sol do mundo, o sol que tem seus antípodas, sol que quando nasce, não nasce para todos, apenas para alguns. E Maria vai ser essa luz que ilumina e irradia por toda parte. No decorrer de seus sermões, o Padre Vieira ele vai trazer algumas passagens bíblicas para comprovar essa fundamentação. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, vai dizer que para os que temem o nome de Deus, nascerá o sol da justiça. Nessa passagem, o profeta Malaquias ele fala que a graça da redenção ela não é dada a todos. Isso porque o sol da justiça nasce apenas para os que temem a Deus. E os que são excluídos são por consequência de suas próprias ações. Nesse sentido, o padre ele vai trazer uma abordagem simbólica sobre dois hemisférios, o dos que temem a Deus e o dos que não temem. Nós podemos compreender isso da seguinte maneira: no hemisfério dos que temem a Deus, só nasce o sol da justiça, e para eles há dias e os dias são iluminados. No hemisfério dos que não temem, pelo contrário, para estes jamais haverá luz, jamais amanhece o sol, sempre estarão em trevas. E traz até um posicionamento crítico em relação a isso, quando diz que é possível que no mesmo ambiente estejam pessoas iluminadas e outras às escuras, citando mais uma vez uma passagem bíblica encontrada no livro de Êxodo, que ele vai falar sobre as pragas do Egito, né? Uma dessas pragas eram as trevas. E nela vai expressar uma época em que houve uma treva horrível no Egito, em que os egípcios nem sequer conseguiam se mover por causa da escuridão. Enquanto, onde habitavam os hebreus, no mesmo tempo havia luz. E mais, nas casas onde habitavam hebreus, havia luz, e nas casas que habitavam egípcios, haviam trevas. E mesmo se houvessem egípcios e hebreus na mesma casa, apenas os hebreus estavam iluminados e os egípcios estavam em trevas. E trazendo essa analogia para a realidade, a gente pode perceber que, mesmo com tantas casas no mundo, sempre haverá alguma em que todos sejam pecadores, outra que todos sejam justos, outras que tenham pecadores e justos. De fato que o sol é tão particular e parcial que não apenas no mundo tem diferentes hemisférios, mas é possível sim que em um mesmo ambiente, em uma mesma casa, tenha essas antípodas, né? Então, a luz, ela já trazendo aqui para uma outra dimensão, a luz que hoje nasce, ela é para todos, a todo tempo e em todo lugar, sempre luz. E vendo os anjos nascer aquela formosa luz, encantados por sua beleza inigualável, eles proclamavam: quem é essa que nasce e aparece no mundo diligente como a aurora, formosa como a lua e escolhida como o sol? Então, a gente percebe que os anjos eles caracterizam essa luz e fazem três comparações, né? Como a aurora, a lua e o sol. E mesmo sendo três elementos diferentes entre si, mas a gente pode perceber que esses três elementos são reflexos de luz, cabendo assim associá-los àquela que nasce, suave como a brisa da aurora, para mostrar que aquela senhora é luz de todos os tempos.
É a luz que ilumina de dia, como o sol. É a luz que ilumina de noite, como a lua. É a luz que ilumina quando não é noite nem é dia, como a aurora. Além disso, o padre ele nos dá uma orientação de como recorrer a Maria, fazendo orações, pedindo intercessão, para que sejamos atendidos. Porque o sol da justiça, né, como já foi bem dito, ele nasce para os justos, mas a luz, ela é misericordiosa e ela vai nascer para os justos e para os pecadores. Então, Maria ela vai olhar para as causas de maneira igual, advogando em favor dos justos e dos pecadores. Na parte 6, nós temos a quarta e última razão, que vai tratar da diligência de Maria. E como abordagem principal nessa argumentação, nós veremos a intervenção de Maria em alguns importantes momentos, por ser a luz mais apressada para o nosso bem. Primeiramente, o padre Antônio Vieira ele nos traz a parábola, só faz uma analogia às bodas de Caná, onde havia uma festa de casamento, que não era chegada a hora de Jesus, mas já era chegada a hora de Maria. Uma história bem conhecida que vai retratar o primeiro milagre de Jesus, descrito pelo evangelista João. E nesse acontecimento, quis a piedosa mãe acudir, né, pedindo a seu filho, Jesus, que fosse em favor daqueles que necessitavam de seu auxílio. Mas Jesus friamente o nega momentaneamente e diz que não é chegada a sua hora. Observe a ligação com os fragmentos do padre Antônio Vieira, quando ele diz que Maria é a luz e Cristo é o sol. E a hora do sol sempre vem depois da hora da luz. Ou seja, foi necessária a intervenção de Maria, primeiro, como luz, para que depois dela viesse a ser a hora de Cristo, que é sol. Para entender melhor essa diferença, na qual essa soberana luz é mais avantajada que o sol, ele considera a luz como um remédio, que quando mais se apressa por devoção da luz e quando mais tarda é por diligência do sol. Logo à frente ele vai fazer uma reflexão, dessa vez sobre o batismo, né? Onde Jesus cresce, vive, morre, ressuscita, e 34 anos depois ele vai receber esse sacramento, que é o remédio do pecado original, porque Cristo é aquele que veio remediar ao mundo como restaurador das ruínas deixadas por Adão. E aí, nessa segunda reflexão, trazida por Vieira, nós encontramos a passagem, a parábola das 10 virgens, né? Que o significado dessa passagem diz respeito à vigilância. Na parábola, Jesus vai dizer que o reino dos céus se assemelha às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, sendo 5 insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. E as prudentes, já bem avançadas, levaram óleo consigo em vasilhas, para se caso necessitasse, né? Porém, o noivo tardou a chegar e elas acabaram adormecendo. E quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam preparadas, porque elas estavam com o óleo para abastecer as suas candeias, né? Então, nós percebemos que das 10 virgens, perderam-se 5, posto que o motivo de sua perdição foi a imprudência, né? E na ocasião que houve esse acontecimento, foi a tardança do noivo. Se ele chega, por exemplo, antes da meia-noite, as lâmpadas das 5 insensatas não haveriam de ter sido apagadas. E aí ele já vai fazer uma ligação com o fragmento de Batista, né? Que ele conseguiu o remédio por sua diligência. Qual foi essa diligência? Estavam juntos Jesus e Maria, mas a atenção maior foi de Maria. E nas virgens, perdeu-se o remédio por tardança. Estavam juntos também o esposo, que é Cristo, e a esposa, que é Maria, mas a tardança foi, entre aspas, do esposo, né? É certo que o divino esposo de nossas almas, ele não tarda, ele nem não falha também. Somos nós quem tardamos e falhamos, né? A exemplo das 10 virgens, elas estavam à espera do noivo, ele não tardou, ele chegou na hora certa, mas elas foram excluídas porque tiveram que sair para comprar óleo para suas lamparinas. E é evidente que o noivo não tardou, ele chegou no seu momento.
Só que esse é o sentido da parábola, de ficar atentos e vigiar, porque não se sabe nem o dia nem a hora. E o fato é que as diligências de Jesus e de sua Santíssima Mãe nascem da mesma fonte, que é o excessivo amor por nós. A Santíssima Mãe, ela nos socorre. Ela, por ser senhora, tão cuidadosa, quem mais se prontifica em acudir, socorrer e remediar. E fazendo comparações a Jesus, não significa dizer que ele falha, apenas atende depois de sua mãe, né? E todo esse contexto ele vai ser voltado para o sol e a luz, metaforicamente, porque tudo é ser ele o sol e tudo é ser ela a luz. O sol ele nunca tarda, ainda quando ele sai um pouco mais tarde, é porque ele chega no seu tempo. Ele vem quando deve vir. E a luz sai primeiro porque é ela que ela madruga e se antecipa ao sol, tá? Então, aqui o padre vai enaltecer essa divina luz e sempre trazer o foco a ela, porque ele vai dizer que feliz daqueles que merecem os lumes do favor de Maria, feliz daqueles que entrarem no número de vossos favorecidos e iluminados, né? Então, mais um ponto importante aqui da diligência de Maria, né? Santo Agostinho vai confessar, já citando também que quem quiser pode dar vantagem a Esaú, mas ele vai preferir dar preferência a Jacó, né? Então, nessa história, a gente vai perceber que Esaú ele era mais favorecido por seu pai e Jacó era mais amado por sua mãe. E as bênçãos foram levadas a Jacó. Por quê? Porque por tudo que já foi dito até agora, que as diligências da mãe foram mais apressadas que as do pai. A mãe de Jacó, nesse caso, ela representa a Mãe Santíssima, que tem parte de suas diligências a cumprir a vontade de Deus. E Esaú teve parte de suas diligências do pai. Mas quando ele veio ser atendido, já foi tarde, porque por mais prontidão que se faça o sol, a luz ela sempre vai chegar mais cedo. Então, as devoções da mãe já haviam chegado, enquanto as do pai ainda haveriam de chegar. Assim como hoje, a luz tem nascido e o sol ainda há de nascer. Na última parte, na parte 7, nós chegamos ao fim dessa argumentação. Aqui o padre Antônio Vieira vai fazer uma retomada sobre tudo que já foi apresentado, como já é de conhecimento nosso, cristãos, supondo que aquela soberana luz é tão apressada em nosso favor e tão universal para todos nós, sabendo que ela é tão piedosa, benigna, privilegiada e favorecida pela graça. Ele diz que nós devemos ficar debaixo de suas asas, que por ela ser protetora, vai fazer sombra a nós e nos defender dos raios do sol da justiça, e deixa claro também a razão de todo esse cuidado, né? Porque nós não somos merecedores de tanto afeto devido aos nossos pecados, mas que sempre devemos pedir para que ela nos dê luz para sair deles e nos libertar. E essa Senhora da Luz, ela vai sempre estar de asas abertas para que nós possamos adentrar nela e ser felizes e filhos da luz. Então, o Vieira ele vai trazer uma reflexão sobre essas vantagens de sermos filhos da luz, que devemos crer nela, porque não há bem maior no mundo para ajudar-nos na caminhada de fé do que seguir esse percurso que nos ilumine, né? E ele também vai interrogar, em algum momento, o motivo de os homens desejarem mais a luz. Ele vai citar que o ser humano ele prefere o ouro do que a prata. Isso porque o ouro ele tem alguma coisa de luz. E é por isso que as pessoas vão atrás daquilo que tem mais brilho, que chama mais atenção, né? E também ele vai falar aqui por que os seres humanos estimam tanto os diamantes, porque neles também há alguma coisa de luz. Quem é que vai preferir uma pedra normal do que um diamante, não é? E fala também o motivo de o ser humano preferir a seda do que a lã, porque na seda também há alguma coisa de luz. E é pela luz que os homens estimam as coisas, porque onde há luz, há perfeição, né? E onde há perfeição, chama atenção e todos querem se aproximar, claro. Logo mais, nós vamos notar uma fala de São Tomás,
que vai dizer que neste mundo há coisas imperfeitas, outras perfeitas e outras perfeitíssimas. Ele vai fazer destaque com sutileza que as coisas perfeitíssimas têm luz e transmitem luz. A exemplo são as estrelas e os elementos do fogo, que são as criaturas sublimes. As perfeitas não têm luz, mas recebem luz, como os elementos da água e do ar, que são transparentes. E as imperfeitas não têm luz e nem recebem luz, como a terra e os corpos terrestres, que são criaturas imperfeitas e grosseiras. Para isso, ele nos atenta de que nós não devemos ser esses seres terrestres, que Deus nos deu uma alma celestial, e é melhor que recebamos, amamos, busquemos a luz e tenhamos conhecimento de que Deus nos deu esse verdadeiro bem para nos guiar. O apóstolo São Tiago, em sua epístola, vai dizer que toda dádiva boa e todo dom perfeito descende do Pai dos lumes. Ele quer dizer que quando Deus nos dá um bem verdadeiramente perfeito, não se chamará Pai de misericórdia, e sim Pai dos lumes, fonte de luz, porque nos lumes e na luz consiste a bondade e a perfeição, e que todos os favores sem luz são castigos, e os castigos sem luz são favores, e outros exemplos mais semelhantes. Por fim, na luz ou na falta dela, consiste todo o bem e todo o mal desta vida. O autor ele vai encerrar sua peroração, indicando aos seus leitores a assídua busca por essa admirável luz, que neste dia, dedicado a celebrar a Natividade de Maria, nós possamos pedir que ela ilumine nossa vida, nossos caminhos, e que abramos as portas à luz, para que ilumine o nosso coração. E o padre Antônio Vieira, ele fecha esse sermão dizendo que é somente por meio da luz que hoje nasce que pode chegar à vista do sol que dela nasceu. É isso. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam no canal da Nau Literária, curtam o nosso vídeo e ativem o sininho para que possam acompanhar mais discussões sobre o maravilhoso mundo literário.